Glória a Deus. Glória a Deus. Quero saudar na manhã de hoje o povo de Deus com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento, já pedindo você aí que está chegando nesta manhã, tá aí a irmã Marilene, paz do Senhor, irmão Anderson também, que já está aí conosco neste momento. Vamos estar repartindo com o povo de Deus uma palavra da parte do Senhor na manhã de hoje. Nós estamos na nossa jornada bíblica e hoje o capítulo de número 9 da segunda epístola aos Coríntios. Nós vamos hoje estar tratando do mesmo assunto que está no capítulo 8 e capítulo 9. Portanto, capítulo 8 e 9 vai ser junto na nossa jornada bíblica. Os irmãos que estão aí conosco e desejam compartilhar a live nas suas redes sociais, você pode fazer isso para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar em um assunto muito importante nas Escrituras, que é acerca do dom de mais um dom de Deus. E hoje eu quero falar, com a ajuda do Espírito Santo, sobre o dom inefável. O dom inefável, amém? Vamos lá, com certeza já está aí chegando também nas redes sociais, aí no WhatsApp da igreja. Aguardar mais alguns irmãos aqui chegar para nós fazermos uma oração e repartir com os irmãos, com o povo de Deus, a palavra do Senhor na manhã de hoje. Que a cada dia mais o Senhor nos desperte, nos capacite para não sermos apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus. Não sermos apenas ouvintes, mas sermos praticantes da palavra do Senhor. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, mas bem-aventurado é o que ouve a palavra de Deus e a pratica. 1 Coríntios, capítulo 9, 2 Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo de número 9, o versículo de número 15. A palavra de Deus nos diz assim: graças a Deus, pois pelo seu dom inefável, amém? Graças a Deus por seu dom inefável. Quero cumprimentar minha esposa, que já está aqui participando também, juntamente aí com meus filhos. A paz do Senhor, bom dia. Muito bem, meus amados, vamos falar com Deus, agradecendo pela sua palavra, e já nós voltamos para explicar aqui algo que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Pai, eu te agradeço porque mais uma vez o Senhor tem nos dado vigor, tem nos dado força, tem nos dado vida, tem nos dado saúde para continuar, tem nos dado a condição de fazer a tua obra, de trabalhar na tua seara. E na manhã de hoje, Jesus, trabalhar no ministério da palavra,
Peço que mais uma vez o Teu Espírito, que é quem inspirou as Escrituras, quem inspirou para que ela viesse chegar até nós. Eu quero te agradecer pelo Espírito Santo e contar com a ajuda do Espírito Santo para também compartilhar a palavra de Deus, de uma maneira que cada irmão, cada ouvinte, cada pessoa venha entender a vontade do Senhor na manhã de hoje, que é, aleluia, entender a Tua palavra e também praticá-la em nome do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, nos leve, aleluia, a um novo nível na manhã de hoje, de compreensão, de profundidade e de intimidade com o Senhor, através do que o Senhor tem a revelar nesse momento para cada um de nós. Amém e graças a Deus. Maravilha. Meus amados irmãos, olha, nós chegamos, no 9º dia da nossa jornada bíblica, na segunda epístola aos Coríntios, Tivemos a primeira epístola e agora nós estamos nesta segunda epístola bíblica aos Coríntios, Uma epístola do apóstolo Paulo, compartilhada a esta igreja abençoada, Uma igreja que a palavra de Deus mesmo, na primeira epístola, no capítulo 1, revela que Deus abençoou tanto a essa igreja, pastora Silmara, que a enriqueceu em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento, em toda ciência, e inclusive com as bênçãos de crescimento numérico, de crescimento na vida material também. Tinha pessoas ali prósperas financeiramente, Tinha pessoas também de baixa renda, mas tinha pessoas prósperas materialmente também, ricos financeiramente. Era uma igreja muito abençoada por Deus e que recebeu a palavra de Deus para que viesse a ter ordem naquela igreja, porque era uma igreja que tinha tudo para andar, para cumprir com eficácia, cumprir com plenitude aquilo que Deus lhe confiou dos pecados. Glória a Deus. Por causa desses problemas, questões doutrinárias, estava barrando, impedindo a igreja com eficácia cumprir o seu testemunho. Foi aí que eles recebem a mensagem de Deus, e a palavra de Deus mostra que teve resultado a mensagem que eles receberam, e o quadro mudou. Agora essa igreja estava pronta, está ficando pronta para cumprir, glória a Deus, a sua missão com mais excelência, Por isso que Deus ele vem corrigir-nos, tratar-nos, nos aperfeiçoar através da correção. Para quê? Para que nós venhamos cumprir o que Deus tem confiado em nós, a nós, com plenitude. Amém, irmão Anderson? Então eu quero destacar algo muito importante aqui nessa segunda epístola, que trata sobre vários assuntos. Dentre esses assuntos é destacado mais algo que é revelado como um dom, Olha só que forte esta mensagem de Deus que nós vamos estudar hoje. O versículo 15, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9, é uma palavra de gratidão. E essa palavra de gratidão é gratidão a Deus por um dom, porque está escrito assim: graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, o dom inefável é um dom de Deus, Nós temos aqui na Bíblia Sagrada vários tipos de dons, Temos os dons do Filho, os dons do Pai, os dons do Filho, os dons do Espírito Santo.
E aqui está destacando um dom de Deus, que é o dom, ou seu dom inefável. Esse dom inefável de Deus levou ele mesmo a fazer algo. Levou ele mesmo a fazer algo que eu quero mostrar para você. Abra a sua Bíblia no capítulo 8 aí, amém? Quem está nos acompanhando, capítulo 8, e o versículo de número 9 do capítulo 8, eu quero mostrar a ação de Deus com esse dom inefável, que é dele, que está nele, que é dele. Olha só, capítulo 8, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 9: porque já sabeis a graça de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos enriquecesseis. Amém? Então, o que é aqui esse dom, inefável? O que é nesse texto aqui, aleluia, esse dom inefável? E o que quer dizer o versículo 9 do capítulo 8? Mostrando para nós o exemplo de Cristo, Cristo, ele sendo rico, olha só que palavra forte, Cristo sendo rico. E eu destaco que o Filho de Deus desfrutava de toda a riqueza e de toda a glória junto ao Pai, mesmo sendo Criador e possuidor dos céus e da terra, ele se despojou de tudo para se submeter à condição de homem e de servo, para padecer e ofertar a si mesmo. Então, como foi que Jesus enriqueceu muito? Se ofertando, se despojando, da sua glória e se ofertando, se dando como oferta para enriquecer muitas pessoas, para trazer salvação à humanidade, para atender os necessitados, para atender os pobres, para libertar os oprimidos, para transformar a nossa vida. Jesus, ele se ofertou, aleluia. É isso que a palavra de Deus, ela está a nos revelar. Isso a Bíblia chama aqui, de a pessoa ela ofertar a si mesmo para enriquecer outros, para prover na vida de outros. A Bíblia chama de dom. O dom chamado de dom inefável. Então, dentro das características, Deus abençoe a irmã Lourdes, do verdadeiro ministério cristão está a atitude, está a ação de a pessoa ofertar, e está também o benefício de pessoas receberem uma oferta. Nós recebemos a oferta de Deus, e é por isso que em Cristo somos salvos, é por isso que em Cristo temos a oportunidade e o privilégio da salvação e de todas as bênçãos que acompanham a salvação de Deus. Agora eu quero conversar com você dentro desse cenário que o apóstolo Paulo revela Cristo dando a si mesmo como oferta. Agora o apóstolo Paulo, ele vai falar com a igreja de Corinto, com esse povo de Deus, para eles prepararem também uma oferta a Deus, e uma oferta também para atender as pessoas, porque toda oferta cristã, toda oferta que o cristão oferece, inclusive os gentios, quem é os gentios? As gentes que não pertencem ao povo de Israel. Quando se convertem a Deus, eles vai ofertar, ele vai oferecer oferta. A Bíblia diz que as nossas ofertas, elas são agradáveis e aceitas diante de Deus através da oferta de Jesus.
Então Jesus, ele se ofertou, ele foi como um sacrifício na cruz, ele esteve na cruz, ele foi sacrificado, para que a nossa oferta, ela fosse aceita diante de Deus. Então, uma das coisas que no ministério cristão, o verdadeiro ministério cristão vai fazer, entre as muitas coisas que vai fazer, é que nós vamos ofertar. Nós vamos receber a oferta de Cristo em nosso lugar, a oferta também a qual muitas vezes recebemos a ajuda, um benefício que vem de outras pessoas que nos abençoam de alguma maneira, para que hoje possamos ofertar, ofertar na vida de outras pessoas, Então, o apóstolo Paulo, ele vem tratar aqui com a igreja de Corinto, dizendo: olha, assim como nós recebemos uma grande oferta, e a melhor oferta, que é Cristo, nós também devemos ofertar na vida dos santos que estão precisando de uma oferta, que estão precisando de ter suas necessidades atendidas. Nós vamos atender o reino de Deus também com ofertas. E aí Paulo vai dizer agora, eu quero convidar você para ler o capítulo 9, tudo biblicamente. Capítulo 9, versículo 5, diz assim: portanto tive por coisa necessária exortar esses irmãos, para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo aqui? A igreja de Corinto, nesses capítulos, eles haviam colocado o desejo e o propósito no coração de ofertar, para enviar uma oferta para os santos, para a igreja de Jerusalém. Então eles definem no seu coração ofertar, eles colocam no seu coração esse propósito, mas agora o apóstolo Paulo está enviando alguém para falar com eles: chegou o momento de ofertar. Chegou o momento de semear, para que essa oferta seja levada, essa semente de fé seja levada. Deus abençoe a irmã Fátima Anselmo. E aí, quando ele está falando que chegou o momento de ofertar, ele envia pessoas antes para dizer: olha, chegou o momento. Para quê? Para que a oferta que eles dessem fosse uma oferta como bênção e não com avareza. E aqui eu destaco algo: uma coisa é alguém ofertar como bênção, e outra coisa é alguém ofertar com avareza. A oferta do avarento, irmão, ela não é uma oferta com alegria, ela também não é uma oferta onde a pessoa faz o seu melhor. Mas a oferta com avareza é aquela oferta onde a pessoa pega o pior, a sobra. Isso é uma oferta com avareza. O que sobrar eu dou. Ele não separa uma melhor parte, para Deus, porque a essência de uma oferta do cristão, ela sobe na presença de Deus. Então tem pessoas que é assim, quando vai ofertar, ele fala assim: o que sobrar, do troco de alguma coisa, eu vou dar como oferta. Por exemplo, o troco do pão, eu dou como oferta. O que sobrar de tal situação, eu dou como oferta. Não. Aqui a palavra de Deus está nos mostrando que a oferta cristã, ela deve ser dada como bênção, e é isso que Paulo está falando aqui. Eu estou enviando algumas pessoas para dizer para os irmãos que chegou o momento de ofertar,
mas para que essa oferta seja como bênção e não como avareza. Porque o avarento, ele pensa muito, o alvo dele é ele mesmo, o foco dele é o próprio umbigo. Ele não tem alegria para ofertar o melhor. E ainda fala mal de quem oferta, e ainda critica lugares onde há a abertura para se ofertar. Assim é o avarento. Por exemplo, quem não dizima, quem não primicia, ou quem não oferta, né? Tem pessoas que para a obra de Deus é mão fechada. Quando é para ofertar, para semear, ou se falar de oferta, por exemplo, numa igreja ou no lugar, tem pessoas que já fecha a cara, já começa a falar mal, já se manifesta nele uma entidade chamada Mamon. E esse tipo de Deus ou de entidade chamada Mamon, ele não vai se manifestar igual aos outros demônios, né? Qualquer possessão demoníaca que há, os demônios começam a rosnar, entortar a mão, entortar o corpo, não é assim? Mas a entidade, o espírito que opera na vida do avarento, ele vai se manifestar sempre quando tocar no assunto oferta. Então essa pessoa, quando se falar de oferta, de dízimo, sobre oferta, sobre semear, o avarento, ele vai se manifestar ou vai operar na vida dele Mamon. Porque o Deus dele é Mamon. Ele é muito focado nele, é tudo para ele. E quando é para abrir a mão para a obra de Deus, ele não abre a mão. Então, como é que você vence Mamon? Como vencer Mamon? Tendo Deus como seu Senhor. A Bíblia diz lá em Mateus 6:24, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de amar a um e aborrecer o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou seja, se Deus for meu Senhor, eu vou servir a Deus com o que eu tenho. Eu vou servir a Deus com a minha vida e com tudo que tenho. Aqui no capítulo 8, olha para o capítulo 8 da segunda epístola aos Coríntios. A Bíblia mostra sobre, olha, com muita prova de tribulação, capítulo 8, versículo 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve a abundância do seu gozo, e como em profunda pobreza abundou em riqueza da sua generosidade. O que aconteceu aqui? Deixa eu explicar. Esse povo havia passado por grandes tribulações, porque houve guerras naquela região e o povo empobreceu muito. Os cristãos naquele lugar, num período em que precisou ser colhida oferta, apesar da dificuldade, eles ofertaram. E aí Deus fez o quê? Deus abençoou eles e deu a eles abundância por causa da generosidade. Porque a oferta deles foi uma oferta sacrificial. Não foi assim, eu dou porque eu tenho. Não, mas foi em sacrifício. Eles, do pouco que a gente tem, nós vamos ofertar. E quando eles ofertaram, Deus olhou para o coração dele. Por quê? Antes de Deus olhar para a oferta, Deus olha para o coração. Aí Deus foi lá e abençoou eles e fez eles abundar por conta da generosidade dele, da atitude sacrificial no ofertar. É isso que a palavra de Deus ensina. Então, como é que se vence? Servindo de verdade a Deus. Toda pessoa que está dizendo que eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, Deus é o meu Senhor, é o meu Deus, é o meu Salvador, é o meu Senhor, e na hora que precisa ofertar, essa pessoa não quer ofertar, Deus não é o Senhor dela, Mamon é o Senhor dela. Porque eu mostro
que Deus é o meu Senhor quando o meu prazer, a minha alegria é servir a Deus com as ofertas. A Bíblia diz que durante o ministério terreno de Cristo, ele estava cumprindo o seu ministério. Havia mulheres que eram tão gratas a Jesus, havia pessoas que eram tão gratas a Jesus, que seguia Jesus servindo a ele com seus bens. Porque tinha alegria em servir, tinha alegria em estar ofertando, tinha gratidão a Jesus. E uma coisa é a pessoa ofertar com gratidão, e outra coisa é o avarento, que ele já fica ali, vai ter que ofertar. Eu recebi esse dinheiro, eu vou ter que dar dízimo. Eu recebi esse dinheiro, eu vou ter que semear. Isso é o avarento. Agora, aquele que é grato, meu Deus, eu te agradeço pelo que o Senhor me deu. Eu vou ofertar. Daquilo que o Senhor me deu, estou ofertando, porque o coração da pessoa é grato a Deus por aquilo que Deus tem lhe dado. Agora observe algo muito importante, entendendo isso, que a oferta deve ser como bênção e não como avareza. Aí nós vamos entender alguns princípios do porquê semear. Capítulo 9, versículo 6 diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ao que dá com alegria. Eu quero destacar o seguinte: quando a Bíblia fala sobre semear pouco, semear muito, aqui, entenda uma coisa, o pouco para mim pode ser muito para Deus, porque Deus é quem conhece o seu coração quando você está semeando. Um certo dia, os ricos semeavam no altar muito do que lhes sobrava. Era bastante, mas era do que lhes sobrava. Uma pobre viúva semeou 2 moedas, que era todo o seu sustento. Aí Jesus chama os seus discípulos e disse: está vendo aquela viúva que semeou aquelas 2 moedas? Ela semeou mais que todos esses aí. Porque a visão de Jesus, ele olha para você, antes de olhar para o valor que você está semeando, ele está olhando para o teu coração, o melhor que você pode, o melhor que está ao seu alcance semear. Ele está olhando para isso. Então, quando a Bíblia fala que semeia muito, é o muito do seu melhor. Do seu melhor. Tem pessoas que ele pode semear, vou citar um exemplo. Tem pessoas que podem semear, ele tem muito, e ele pode semear 50, mas ele semeia R$1, uma moeda de R$1, mas ele pode semear 50. Jesus olha para aquela oferta, ok, é uma semeadura, está semeando pouco, mas, porém, o Senhor, ele vê a semeadura de cada pessoa. Ele consegue enxergar dentro de cada coração o que cada um está fazendo. Agora, tem pessoas que ele só pode semear, ele só tem um, e o um que ele tem, ele está semeando. E Jesus olha e fala: aquela ali é uma grande oferta. Então sempre analise, qual é o seu melhor que você pode dar para Deus quando você vai semear, quando você vai ofertar. Mas eu quero destacar alguns princípios aqui. Primeiro, por que semear? Porque iremos colher se plantarmos. Todo aquele que semeia em Deus, e a semeadura, você tem que estar semeando a Deus na vida da igreja, ou na vida do próximo. Aqui era uma oferta para atender algumas igrejas, principalmente a igreja de Jerusalém, na Judéia. Então eles estavam semeando, mas eles estavam semeando para Deus e atendendo o próximo. Quando você está semeando direcionado na horizontal, mas no seu coração você tem que estar ofertando na vertical, dizendo: é para Deus. Você quer perceber que é Deus que recebe as ofertas? Atos capítulo de número 10,
Tem um texto na Bíblia. Olha só, versículo de número 4 do capítulo 10. O qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Ele estava semeando na vida dos pobres, mas as orações dele que ele estava fazendo a Deus e as esmolas estavam subindo para a memória diante de Deus. Então o que você está fazendo aqui está chegando na memória de Deus, no memorial de Deus. No memorial de Deus. Então nós devemos semear, porque nós iremos colher se nós plantarmos. Plantarmos com fé, plantarmos com confiança, teremos sim uma colheita. Por que teremos uma colheita? Porque nós vamos observar dentro de alguns, no próximo versículo aqui. Mas deixa eu destacar mais algo aqui. Por que semear? Porque a colheita será proporcional à semeadura. Então, por que semear pouco e por que semear muito? Você que pode semear muito, você que pode ser dar oferta generosa. Por que você deve fazer isso? Porque a Bíblia Sagrada revela que iremos ter uma colheita proporcional. Está escrito aqui. E Deus não mente. O que semeia em abundância ceifará. Em abundância colherá. Então vamos supor, se você planta um pé, vamos colocar aqui de uma maneira bem simples. Se você planta ali apenas em um lugar ou em uma pequena dimensão, você vai receber uma colheita proporcional ao que você semeou. É claro que vai ser muitas vezes mais, né, o que você semeou, mas vai ser de uma maneira proporcional. Agora, se você semear em abundância, você terá também colheita abundante, mas isso é a fé. Tem pessoas que não têm fé e confiança em Deus para semear em abundância, e por isso que não vai colher em abundância, vai colher de acordo com a sua fé. Se a fé é proporcional a semear pouco, então a colheita vai ser pouca também, conforme a palavra de Deus diz. Terceiro, por que semear? Porque Deus abençoa ao que semeia com alegria. Versículo de número 7. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Por que semear? Porque Deus ama ao que semeia, ao que dá com alegria. Então, quando você for ofertar, sempre oferte com alegria, porque quando você oferta com alegria, a Bíblia está dizendo que Deus ama, Deus te ama. Você vai ofertar e você está alegre para ofertar. Senhor, eu te agradeço pelo que o Senhor me deu, então é por isso que eu vou ofertar, porque eu sou grato por tudo que o Senhor me deu. Aí a Bíblia está dizendo assim, que Deus ama o que dá com alegria. Uma das coisas que Deus fica de olho é na oferta, irmão. Quando a gente está ofertando, Deus está olhando para a gente, para o nosso coração, como um ofertante, como alguém que vai entregar algo. Amém? Pastor, de que eu devo ofertar? Tem algo que eu quero fazer uma observação, por exemplo, sobre o princípio do dízimo. Tem muita gente que critica, que fala mal do dízimo. Irmão, dízimo, entenda uma coisa, ninguém é obrigado a dar dízimo. Ninguém é obrigado. Dízimo, você dizima porque você é grato pelo que Deus te deu. Mas eu não quero, então não dá. Pastor, mas de que eu devo dizimar se for para mim dizimar? Eu sou grato a Deus, então eu quero dizimar. De que eu devo dizimar? Você só deve dizimar daquilo que Deus te deu. Daquilo que você conseguiu sozinho, você não precisa dizimar. Mas daquilo que Deus te deu, é disso que você deve dizimar, né? E quando eu falo deve ter alegria em dizimar, porque Deus te deu. É a mesma coisa, você recebe algo, aí
né? Você sabe que foi Deus que te deu. Então, você tem o quê? Gratidão. Quando você recebe algo, você faz o quê? Agradece. E como é que você mostra que você é grato? O dízimo é uma demonstração disso. Gênesis capítulo 28, olha só. Versículo 22. E essa pedra que tem o poço por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. De tudo quanto me deres. Ele não está falando assim, de tudo que eu conquistar com a minha própria força, eu vou dar o dízimo. Não. Ó Deus, de tudo que eu conseguir com a minha força, eu vou te dar dízimo. Não. Ele está dizendo, de tudo quanto me deres, de tudo quanto Deus o der. Então, de que você deve dar o dízimo? Daquilo que você sabe que é Deus que está te dando. Deus te deu um emprego. Se você sabe que esse emprego foi Deus que te deu, que o salário que você ganha veio de Deus, não é você mesmo. Eu que consegui, não foi Deus que me abriu as portas, não foi Deus que me deu vigor para me trabalhar e conseguir. Então, se você sabe que não foi Deus, então você não precisa dizimar. Mas se você é grato e você analisa, peraí, quem me abriu essa porta foi o Senhor. Quem me deu, entende isso aqui? Quem me deu esse trabalho foi Deus. Quem me deu vigor para me trabalhar foi o Senhor. Quem tem me favorecido é o Senhor. Então, por causa de tudo isso, isso é para gerar em você o quê? Gratidão. Aí você dizima. Agora, se a pessoa estiver reclamando, esse emprego ruim, eu não gosto desse trabalho e tal, então você não vai ter motivo para dizimar, você não tem gratidão, você não tem motivo para agradecer, então fica difícil dizimar. Agora, quando a gente tem um coração grato a tudo que Deus ele tem feito por nós, irmão, aí por gratidão você dizima, você não vai ter problema em ofertar. Então não caia na conversa, você que é temente ao Senhor, de várias pessoas que ficam tentando fazer maus olhos dos princípios que está na palavra de Deus, como dízimo, como oferta, por causa, sabe de quê? Por causa que algumas pessoas trilham um caminho errado. Nós não podemos nos responsabilizar por quem usa de forma errada os recursos do reino de Deus. Está errado, o que está errado, está errado. Agora, por causa de quem erra, você não deve deixar de ser fiel. E existe pessoas sérias, igrejas sérias que estão trabalhando pelo reino de Deus. Então, você só deve ofertar e dizimar de quê? Daquilo que você sabe que foi Deus que deu. Amém? Deus abençoa, Deus ama o que semeia com alegria. Então, tudo que for fazer, com alegria. Em quarto lugar, por que eu devo semear? Porque Deus é poderoso para fazer abundar em vós todo favor. Olha só o versículo de número 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Graça quer dizer favor. Ele é poderoso para favorecer você. Ele é poderoso para abundar na tua vida todo favor. Você vai num lugar, o Senhor é poderoso para te favorecer. Você está começando um empreendimento, Deus é poderoso para te favorecer. No seu trabalho, o Senhor ele é poderoso para te favorecer. Então quem planta, quem semeia, ele deve semear com confiança no Deus Todo-Poderoso, naquele que é poderoso para te favorecer. Sempre dizendo, não, eu estou fazendo isso porque Deus é aquele que ele me favorece. Ele é quem está comigo, Ele é quem tem me dado força, Ele é quem me favorece. Por isso que a gente vai semear, por isso que semeamos. Em quinto lugar, porque Deus é poderoso para nos fazer ter sempre. Olha o versículo 8, a fim de que tendo sempre. Só vai ser, irmão, só vai semear sempre, só semeia quem tem semente. Entenda isso aqui. Só semeia quem tem semente. Quem não tem não vai semear. Então só semeia quem tem. E se tem, então você sempre tem gratidão, porque você sempre tem. E aqui está escrito que Deus é poderoso
para que nós venhamos ter sempre. O que é esse ter sempre aqui? Sempre ter recursos, sempre ter algo para semear. Irmão, se você sempre tem, agradeça, porque tem muita gente que não tem nada. Tem muita gente que não tem uma semente, tem muita gente que não tem recursos, não tem nada. Quem não tem, já diz não tem. Agora, quem tem, ele pode semear. E é isso que está escrito aqui. A Bíblia diz que Deus ele é poderoso para nos fazer ter sempre. Ter sempre. Ter com abundância. Né? A fim de que, tendo sempre, e tendo sempre em quê? Em tudo, toda suficiência. E aí entra a questão, suficiência. O que é suficiente? É quando você olha para a sua casa, para a sua despensa, e você vê que ali tem tudo que você precisa. Tem o alimento, tem os recursos para você se alimentar, para os seus filhos, para a sua família. Você abre a geladeira, ela está completa, está preenchida. Seus filhos têm as vestes para vestir. Você tem a condição de mantê-los na escola que você deseja, colocar eles para estudar. Você tem um emprego abençoado. Você precisa de um automóvel, tem um automóvel abençoado para você. E você tem sempre, em tudo. Aí, além do que você tem o suficiente, você ainda tem para repartir, para semear. Deus é poderoso para te manter assim. Quando a gente é uma pessoa que tem um coração voluntário para semear, Deus é poderoso para nos manter dessa maneira. Você pode perceber que tem algumas pessoas que sempre tem algo para dar. É claro que tem os momentos de privações e momentos que passam, mas tem pessoas que na vida delas ela sempre vai ter. E ela não vai mendigar o pão. Pode até passar por um momento de privação, mas ela não vai mendigar o pão. Por quê? Ela tem um coração generoso, e aí a Bíblia fala que Deus é poderoso para nos fazer ter sempre. Ah, pastor, isso aí está querendo dizer que eu vou me tornar milionário? Não. Rico, né? Ter um monte de casa. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que por você ter esse coração, Deus sempre vai abastecer. O reino sempre vai completar. Se você tirar algo da sua casa, e às vezes da sua vida, e às vezes até para semear, o reino vai vir e vai completar. Deus vai trazer de volta para a tua vida aquilo que foi tirado, porque você tirou para semear. Pastor, eu não tenho fé para isso, então não faça, porque não vai acontecer. Isso é só para quem tem essa fé, porque é necessário crer para semear. É necessário para ser assim é necessário ter essa fé. Então você pode orar como Jesus disse, né? Como os discípulos disseram: Senhor, aumenta-nos a fé. Amém? Em sexto lugar, porque Deus é poderoso para me tornar abundante em toda boa obra. Olha só o versículo de número 8 ainda. Abundeis em toda boa obra. O que é abundar em toda boa obra, irmão? O que é abundante, irmão, é algo que é muito, né? A abundância não está falando de poucas coisas. Quando alguém tem abundância é porque ele tem muito. E aqui está falando da abundância em boas obras. Então a pessoa ela consegue abundar em várias obras, fazendo várias boas obras, em quantidade, não é? Ou em dimensão. Porque Deus ele vai dando a ela essa capacidade. A mordomia da pessoa vai aumentando, porque Deus o abençoa assim. Deus o prospera nessa dimensão, conforme aqui a palavra de Deus revela. As bênçãos de Deus vai te acompanhando. Às vezes tem pessoas que pensam assim: mas eu olho para aquela pessoa, eu não estou vendo muita coisa na vida dela, no entorno.
mas a bênção está nela. E muitas vezes abundar em toda boa obra vai ser assim, presta atenção. Você olha para uma pessoa, está vendo ela, mas você não está vendo ela falando de um monte de coisa que ela tem. Isso pode ter e pode não ter, mas ela tem a vida abundante. Então, aonde ela coloca a mão, ela faz as coisas fluir. Ou aonde ela coloca a mão, as bênçãos de Deus chegam naquele lugar. Deus faz ela abundar em toda boa obra. Consegue compreender? Você chega no lugar, aí os recursos de Deus chegam. Você trabalha em algo e os recursos de Deus chegam. Porque Deus, Ele faz você abundar em toda boa obra, porque você tem um coração de semeador, compartilhador, né? A bênção de Deus está em você. 7º lugar, semeia porque crê naquele que dá semente ao semeador. Ele que dá a semente. Por que semear? Porque é Deus quem nos dá a semente. A Bíblia está dizendo que Deus dá a semente ao semeador. Deus não dá semente para quem não é semeador. Deus dá semente ao semeador. Então todo semeador sempre vai receber de Deus semente. E o termo diz que Deus dá. Deus dá. Eu vou pagar um preço para me receber uma semente de Deus. Não. Para semeador, Deus dá semente. Deus investe. Deus confia semente para quem? Para quem semeia. Agora, se Deus te der uma semente, o que você vai fazer com ela? Porque o que é semente, irmão? Semente é para semear, semente não é para comer, né? Entenda no sentido espiritual. Quando um semeador recebe uma semente, ele fala assim: eu já sei, eu vou semear porque isso aqui vai resultar numa grande colheita. Quando quem não é semeador recebe uma semente, o que ele faz? Ele fala: eu vou comer essa semente. E aí, consome. Agora, quem é semeador, quando recebe uma semente, ele faz o que com a semente? Multiplica. Porque ele semeia, e toda semeadura tem uma colheita. Então ele semeia, vai vir uma colheita, e geralmente a colheita é muitas vezes mais. Então, se Deus está te dando semente, e o Senhor está falando algo para você assim: semeia o que eu estou te dando, ou isso que eu te dei, semeia na minha obra, semeia na vida de alguém que está necessitado, semeia no meu reino, semeia, acredite. Por quê, irmão? Porque para todo bom semeador, Deus dá semente. Se Deus tem te dado semente, é porque você é um semeador. Agora, se tivermos a mentalidade do avarento, como nós falamos no início aqui, o avarento, ele segura a semente e fala assim: mas eu vou ter que dar isso. E ele fala o quê? Eu não vou dar não, eu vou comer. Eu vou semear ali, naquela obra, naquela vida. Ele quer segurar para ele quer consumir o que é para semear. E quando ele consome, ele impede uma colheita, que depois ele mesmo vai ter um resultado. Porque todo semeador, a Bíblia fala assim, que o que semeia, ele tem o desejo, a esperança de desfrutar dos frutos da sua semeadura. Está em João capítulo 4. Então, se você quer regozijar, semeie, seja também um semeador. 8º lugar, semeia porque isso supre a necessidade dos santos. Capítulo 9, versículo 11, versículo de número 12. Porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos. Então você vê que a semeadura supre necessidades. De quem? Dos santos. Você vai semear, mas alguém vai se beneficiar? Vai. Mas você também vai. Por quê? Porque o Deus, quando você lança uma semente no solo, irmão, você perde a semente, não é? Você perde a semente. Observe isso aqui.
Você lança a semente na terra, você perde a semente, você não vai mais ver ela. Mas através do processo do tempo, a semente vai morrer. E daqui a pouco, vai passar um tempo, você vai ver um broto germinar e uma planta começar a crescer. Daquela planta vai vir as espigas ali, né, do trigo, do milho, e ali vai se ter uma grande colheita de uma semente que foi semeada. Mas para a semente ser semeada, alguém tem que perder a semente. Então, quando você semeia na vida dos santos, conforme a Bíblia diz aqui, os santos é como um solo. Quando você semeia para uma igreja, que esses santos era a igreja de Jerusalém, né? Então, quando você semeou, parece que você perdeu uma semente. Não, você não perdeu, você semeou num solo, e num solo fértil, porque dali veio ou virá uma colheita. Isso aí faz o quê? Quando você está semeando, supre a necessidade de alguém. Mas passou, e a colheita? E a minha colheita? Quem que vai garantir? Deus. Por isso que às vezes você está ajudando uma pessoa, você está semeando na vida de alguém, e você fala assim, mas essa pessoa, ela não vai ter condição de me devolver o que eu estou semeando na vida dela, né? Ela não vai ter condição. Mas aquela pessoa, ou aquela igreja, ou aquele lugar, é só um solo. É um solo. O reino de Deus, e você tem que crer e saber que você está semeando no reino, e é somente um solo. Mas a sua colheita, entenda isso aqui, a sua colheita, quem vai garantir é Deus. Olha só, lembra do texto que lemos hoje? Atos capítulo 10, ele semeia na vida dos pobres, mas a memória subiu para Deus, porque é Deus quem garante a colheita. O que um pobre, no caso lá do homem de Cesareia, o que um pobre poderia fazer por ele? Quando você semeia, o que algumas pessoas no sentido material pode fazer? Além de orar, além de pedir, Deus abençoe essa pessoa, Senhor, que a tua bênção repouse sobre esse que semeou. Muitas vezes alguém não pode fazer mais que isso, apenas pode orar e agradecer. Mas Deus é quem garante a sua colheita. Deus é quem garante o que você está semeando. Para a gente encerrar, semeia, porque isso produz ações de graças e glorificação a Deus. O próprio versículo 2, mas também é abundante em muitas ações de graças que se dão a Deus. Então, quando você semeia, alguém está agradecendo. Alguém vai agradecer, Senhor, obrigado por essa semeadura que chegou. E vai ter glorificação. Eu te glorifico, Deus, por essa semeadura que chegou aqui. E abençoa. E alguém vai abençoar, né, a sua vida. Vai pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. E vai chegar. Em 10º lugar, e assim a gente fecha. Por que semear? Versículo 15. Graças, pois, a Deus pelo seu dom inefável, porque semear e ofertar é um dom de Deus. O que é dom inefável? É algo que causa imenso prazer, é algo encantador, é indescritível. Ser um semeador consciente que tem esse dom de Deus aqui, é algo encantador, é um prazer você ter semente e você semear. Isso esse prazer de semear é algo maravilhoso para quem tem o dom inefável. Deus, ele quando ofertou seu filho, ele fez isso, não foi com pesar. Ele fez isso, embora que teve dor, mas foi com alegria. Ele ofertou. E por amor ele foi até o fim.
E aí depois a Bíblia diz que lá em Isaías 53, que ele viu o fruto do seu trabalho. O fruto é o quê? O fruto é o resultado da colheita, e ele ficou satisfeito. Então deixa eu lhe dizer, com que a semeadura de Deus, ou com Jesus se entregando com a oferta, ele ficou satisfeito. Porque quando ele olha para você salvo, quando ele olha para você liberto, quando ele olha para você transformado, ele está alegre com isso, ele fica feliz com isso. E quando nós que recebemos a Cristo como Salvador, que temos o nosso coração transformado num coração como o dele, porque Jesus teve a alegria de ofertar, porque ele teve a certeza da colheita. Jesus, ele não foi para a cruz com dúvida de que realmente ele poderia comprar para Deus homens de toda tribo, língua e nação. Ele não foi com dúvida de que que uma família de Deus seria formada. Ele não estava com dúvida, mas ele estava com certeza de que a sua oferta, ele mesmo se entregando como oferta, iria salvar a muitos, iria beneficiar a muitos. E quando que ele veria esse fruto, esse resultado. É por isso que ao longo da história, milhões e milhões de pessoas irmãos, milhões e milhões de pessoas recebeu a Cristo e tem recebido a Cristo como seu Salvador. Hoje desfruta da salvação e da vida eterna. Por causa de quê? Daquela oferta de Jesus. E qual é o fruto para ele? Esses milhões e milhões e milhares de pessoas salvas, adorando a Deus, glorificando a Deus. Então, voltada para ele. Então deixa eu lhe dizer, quando você semeia, quem é que garantiu isso para Jesus? O próprio Pai. Quem é que garante para mim e para você também que a sua oferta vai ter fruto? É o próprio Deus. Quando você semeia, você pode ter certeza. Quem garante a colheita é o Senhor. Quem garante a colheita é Deus. Fique com essa palavra da parte do Senhor para o teu coração. E eu quero encerrar enfatizando. Você que deseja também semear na obra de Deus no ministério, ou em alguma das ações sociais do ministério, em semeadura de oferta, você que deseja ofertar, deseja entregar ofertas, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 19983101019, a gente passa a conta da igreja e você oferta. Você que deseja ofertar em cestas básicas para atender as famílias, você pode estar entrando em contato também por esse número e nos ajudando a promover o reino de Deus através também de quê? De oferta. E eu quero orar pela tua vida. E eu sei que o meu Deus, o nosso Deus, Ele é quem garante a colheita na sua vida. Faça isso pensando no reino de Deus, porque o reino de Deus não deixa nada faltar e preenche tudo que estiver faltando na tua vida. Amém? Pai, nesta manhã, eu quero te agradecer pela vida desse ouvinte. Eu quero te agradecer pela vida desse homem e dessa mulher que está recebendo a palavra do Senhor, que está participando dessa jornada bíblica conosco. Eu oro pela sua vida, pela sua vitória. Eu oro, meu Deus, que cada um, pelo teu Espírito, venha receber a tua palavra e entender. E que o diabo, que o adversário, não roube a tua palavra. Não venha, Senhor, conseguir desvirtuar o sentido da tua palavra, como o adversário usa pessoas para fazer, sempre tentando manipular a tua palavra para que as pessoas não as recebam e não seja também abençoada. Eu oro, meu Deus, para que essa pessoa de bom grado receba a tua palavra, que o teu Espírito fale em cada coração e que cada um tenha em ti uma grande colheita. Aqueles que pela fé estão semeando, estão ofertando, estão trabalhando, Senhor, pelo teu reino, em o nome de Jesus. Eu oro e os abençoo nesta manhã e lhe peço que vidas sejam salvas,
que vidas sejam libertas, sejam alcançadas por meio dessa palavra e por meio dos princípios aqui também ensinados, em nome de Jesus, e amém, e graças a Deus. Meus irmãos, essa é a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe tua vida, que o Senhor abençoe tua casa, que o Senhor abençoe tua família, que a sua vida seja transformada, nunca mais seja a mesma, por meio da palavra de Deus revelada para os nossos corações na manhã de hoje. Deus abençoe.